Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 132. Título: Tendo medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receberá mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que te foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis. Saudações também a todos aqueles que vão assistir esse vídeo, que ele fica disponível para consultas posteriores. Nós vamos dar continuidade ao esforço do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Pescador, em estudar de forma remota as obras básicas. E neste dia, 27 de junho, no domingo, nós vamos estudar o livro do capítulo 12 do Livro dos Médiuns. Esse capítulo 12 é um capítulo curto e nós vamos ter a oportunidade de estudá-lo completamente. Neste capítulo estão inseridos os itens 146 e 151. E nesses itens, Kardec se utiliza da teoria para explicar dois fenômenos muito interessantes, dois fenômenos espíritas muito interessantes, que são os fenômenos da pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia, ou voz direta. Então, daqui para diante, eu vou me referir aos dois fenômenos como escrito direto e voz direta, para não ficar repetindo essa terminologia complicada da pneumatografia e pneumatofonia. Então, daqui a pouco a minha língua vai travar e eu não vou conseguir ir adiante. Então,
Kardec, nesses itens, estuda a teoria a respeito desses dois fenômenos, que são muito interessantes, têm assim, uma aparência muito extraordinária, podem até ter uma aparência mística, mas que, na realidade, eles são fenômenos que, assim como todos os fenômenos mediúnicos, todos os fenômenos espíritas, eles estão inseridos, eles estão de acordo, submetidos às leis divinas ou às leis naturais. O que acontece é que nós não conhecemos plenamente, completamente, essas leis divinas, essas leis naturais, e aí achamos tudo isso extraordinário. Mas Kardec observou esse fenômeno, estudou profundamente e, através da teoria, nos explica como as minúcias, né, o mecanismo desses fenômenos, como eles acontecem, e mais, né, Kardec desvenda, através das leis da natureza, ele desvenda como o espírito, por exemplo, consegue produzir a matéria e vai produzir o fenômeno da escrita direta. E é isso que nós vamos procurar ver de forma assim, bem objetiva, bem simples, para que fique acessível a todos e a gente possa compreender. Esse fenômeno da escrita direta, eu vou ler aqui um trechinho do início do item 146, que Kardec fala da característica desse fenômeno da escrita direta. Então, diz assim o codificador: a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia por ser esta, ou seja, a psicografia, a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não há negar, um dos mais extraordinários do espiritismo. Então, está bastante clara aqui a definição do codificador a respeito disso. A escrita direta, ela independe da participação física do médium. Ela não independe da presença de um médium. E esse médium é um médium de efeitos físicos, né? Nós já sabemos, já foi estudado isso, né? Um codificador para efeitos didáticos, né? Ele dividiu os fenômenos espíritas em duas classes: os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes, né? Os fenômenos de efeitos físicos são aqueles ostensivos, retumbantes, que ferem os nossos sentidos. Os fenômenos de efeitos inteligentes são aqueles mais sutis, que não são assim tão retumbantes sob o ponto de vista dos elementos físicos. E ele dá como exemplo a psicografia. A psicografia é a transmissão do pensamento do espírito desencarnado para o pensamento do médium, do encarnado, e esse médium transforma esse pensamento numa palavra escrita. Então, tem a participação mecânica, vamos assim dizer, tem a participação física, mecânica, da mão, do braço do médium, escrevendo o pensamento que recebeu do espírito. Na escrita direta, isto não acontece. Os caracteres, a mensagem, a palavra, normalmente são palavras curtas, são alguns caracteres até não entendíveis, o codificador fala sobre isso, ou pequenas frases que surgem num papel sem que ninguém tenha escrito nada ali, sem a presença ou sem a interferência de nenhum encarnado, né? da organização física de nenhum encarnado, especialmente de um médico. Então, os fenômenos de efeitos físicos, eles necessitam dos médiums de efeitos físicos. E o que são esses médiums de efeitos físicos? São criaturas, são pessoas que têm a sua organização física apropriada para a produção desses fenômenos. E, além disso, eles possuem fenômenos, eles possuem fluidos, e são fluidos especiais para a produção desses fenômenos de efeitos físicos.
Na realidade, essa divisão, só aqui um parênteses, né, para não ficar uma dúvida, essa divisão de efeitos físicos e efeitos inteligentes é apenas didática para a gente poder se entender, porque na realidade, tanto os fenômenos de efeitos físicos, como, por exemplo, o mais clássico, né, que deu origem ao surgimento da codificação espírita, que são as mesas girantes, né, que eram envolvidas, as mesas eram envolvidas pelos espíritos, pelos fluidos dos médiuns de efeitos físicos, e esses fluidos davam uma vida fictícia à mesa, né, que faz com que ela possa flutuar no ar, faz com que ela responda perguntas, enfim, faz com que ela possa se movimentar. Então, esses grandes efeitos físicos, eles têm esses fluidos especiais que permitem esse tipo de fenômeno. Mas esses fenômenos de efeitos físicos, tanto como fenômenos de efeitos inteligentes, como, por exemplo, a psicografia ou a psicofonia, que é quando o médium transmite pela palavra o pensamento do espírito que se comunica, todos eles são fenômenos inteligentes, no sentido de que todos esses fenômenos desvendam, demonstram patentemente a presença de uma inteligência extracorpórea, ou seja, de um espírito desencarnado, que já habitou um corpo físico e que agora, sem a organização física, mas continuando com a sua individualidade, com seus conhecimentos, com a sua bagagem espiritual e moral, se comunica com o mundo físico, utilizando-se dos médios de efeitos físicos, como é o caso da escrita direta, das mesas girantes, ou de efeitos inteligentes, como é o caso dos médios psicográficos ou psicofônicos. Mas todos esses fenômenos têm por trás deles uma inteligência que demonstra a sua presença, a sua individualidade e os seus conhecimentos. Ok? Então, evidentemente que esses fenômenos, assim, por serem tão extraordinários da escrita direta e da prova direta, por serem tão extraordinários e até, de certa forma, envolvidos em misticismo, o codificador alerta para essa situação, eles são possíveis de serem fraudados. Né? E o próprio codificador fala aqui, num dos itens, que ele não duvida que pessoas e espertalhões tenham produzido fraudes a respeito desse tipo de fenômeno para se completarem financeiramente, ou emocionalmente, ou até para ganharem prestígio, né? Para serem conhecidos. Então, ele não duvida que isso possa ter acontecido. Então, no manuseio desses fenômenos, é preciso a gente sempre tomar muito cuidado e ter muito rigor científico para que se possa fazer as coisas evitando e apartando completamente qualquer possibilidade de fraude. E o codificador, inclusive, argumenta de forma bem lógica, bem racional e definitiva, que, na realidade, a possibilidade de alguma coisa ser copiada, ser fraudada, não invalida que o fenômeno seja real, seja verdadeiro. Não diz que aquilo não possa acontecer, pelo contrário. Só se frauda, só se imita aquilo que existe, aquilo que pode acontecer realmente, aquilo que pode acontecer de verdade. Né? Ninguém vai fraudar, ninguém vai imitar uma coisa que não existe, que não acontece. Então, se alguém imita, se alguém frauda, é porque aquilo é possível de ser feito, aquilo é possível de acontecer. E, na realidade, a fraude não desmoraliza o fenômeno autêntico. Pelo contrário, a fraude referenda o fenômeno autêntico. Né? Kardec chega, inclusive, a argumentar, Kardec era francês e deve ter aproveitado muito de vinhos de excelente qualidade na França. Kardec argumenta que, por terem pessoas que fazem vinhos ruins e fraudam os vinhos, não significa dizer que não tenham aqueles que produzem vinhos bons, vinhos de excelente qualidade. Só se frauda um vinho porque existe um vinho de excelente qualidade. Existe um vinho bom e verdadeiro. Por isso que fazem vinhos que não são de qualidade. Por isso é que fraudam os vinhos. Né? Então, é preciso sempre tomar muito cuidado em relação a isso, para que a gente não seja iludido, não seja enganado. E uma maneira de evitar isso é o conhecimento da doutrina espírita, é o conhecimento do mecanismo do fenômeno, como ele acontece, por que ele acontece, como ele
inclusive, uma menina de 12, 13 anos que produziu muitos desses, era pródiga em produzir esse tipo de fenômeno, né? E ele reparou que, às vezes, os caracteres apareciam na folha de papel, assim, numa cor acinzentada, e às vezes até em cor diferente, como se fosse um lápis vermelho, ou então era impressa até com certo relevo, como se tivesse sido produzido por um aparelho tipográfico, por exemplo, como aquela máquina retrô ali, né, que não é do tempo de Kardec, evidentemente, mas é do meu tempo, do tempo que eu aprendi da fotografia. Hoje o pessoal digita com os dedos, então no celular com o dedão. Eu não aprendi a digitar com os 10 dedos. Hoje em dia isso não vale de nada, assim como também não serve mais aquela máquina. Mas ele diz que as impressões apareciam no papel até com um certo relevo e com uma certa firmeza, que parecia até elementos de um tipo tipográfico. Então, resta agora, na realidade, saber, né, como isso é possível, como isso se dá. Sobre a questão, inclusive, dessa possibilidade de fraude, né, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e essas tintas chamadas invisíveis, e Kardec dá um nome, Kardec diz, porque essas tintas também já existiam naquela época. Kardec chama de tintas chamadas simpáticas. Essas tintas eram denominadas de tintas simpáticas. E se escrevia, né, com esse elemento químico que produzia essas tintas simpáticas, escrevia numa folha de papel, e aí, ao cabo de algum tempo, né, a escrita aparecia como uma forma assim, mágica, milagrosa. Então, eu fui pesquisando, e é possível se fazer esse tipo de tinta, esse tipo de sintaxe, o tipo de vírus, até de amido de milho. Né? A tinta, esse tipo de tinta que eu vi assim, mais rudimentar, mais primária, um rapaz que fez essa experiência com um suco de limão. Ele pegou, saiu o suco de limão, e com um pincel, ele molhava o pincel no suco de limão e ia desenhando, escrevendo uma pequena frase, com 2 ou 3 palavras, numa folha de papel. O limão rapidamente secava, o papel absorvia o suco de limão e o papel ficava em branco, normal, sem nada. E aí ele pegou um ferro elétrico, essa roupa, ligou o ferro elétrico e começou a passar a folha como quem está passando roupa. Na medida em que a folha ia esquentando e o suco absorvido pela folha esquentava, as palavras que ele escreveu apareciam assim, de forma mágica. Uma criança olhando aquilo vai achar extraordinário, mas a gente, conhecendo como aquilo funciona, a gente, sabendo dos mecanismos daquilo, não vai se deixar iludir, enganar. Então, é fácil fraudar um fenômeno desse, não é fácil fraudar também um fenômeno de voz direta. Por quê? Com a tecnologia que a gente tem, que os elementos têm, então é preciso tomar sempre muito cuidado. Eu não sei se vocês estão lembrados, quem assistiu aqueles debates, né, aqueles estudos sobre a série O Vida Depois da Morte, que inclusive eu participei, que é uma série que está no Netflix, e tem um capítulo muito interessante sobre EPM, e também um capítulo bastante interessante sobre reencarnação, as crianças que lembram, né, das suas encarnações passadas. E tem uns 3 ou 4 capítulos que falam sobre mediunidade, vários tipos de mediunidade, várias pesquisas científicas com médiuns sobre fenômenos mediúnicos. E tem lá o caso de uma moça que até eu critiquei bastante, porque eu botei sob suspeição o fenômeno que ela apresentou, e que pretendia ser um fenômeno como o da voz direta, da pneumatofonia. Mas uma parafernália tão grande, ela ficou dentro de uma cabine fechada, vedaram tudo, no escuro, enfim. E depois aparecia a voz dela assim, infantilizada, uma voz metalizada e tal, por aí. Então, é estranho isso, porque na realidade o fenômeno da pneumatofonia, como o fenômeno da pneumatografia, não precisa desses aparatos todos, desses apetrechos todos. O fenômeno da pneumatofonia, da voz direta, pode acontecer no ambiente onde as pessoas estão, e que outros que estão ali ouvirem. Né? Claro, com a presença
de um médio de efeitos físicos, que vai doar os fluidos para que isso possa acontecer, assim como na escrita direta. E como é que se fazia, na realidade, com para produzir esse fenômeno da escrita direta? É muito simples, né? O Kardec colocava uma folha de papel, que ia ser dobrada ou aberta, em um determinado ponto do ambiente onde as pessoas estavam. Claro que aquela folha de papel passava pela investigação de todos os presentes, asseverando de que aquela folha era uma folha que não tinha sofrido impacto de nada, não tinha recebido nenhum tratamento químico, nada que pudesse produzir o fenômeno das chamadas tintas simpáticas. Era deixado lá e no final da reunião abria-se o papel e lá estaria escrito frases, pequenos trechos. Kardec disse que é muito difícil laudas, né? É raro conseguir laudas seguidas. Ele conseguiu muito com essa menina de 12, 13 anos, ela conseguia bons fenômenos e várias folhas eram escritas. Mas normalmente são alguns desenhos, alguns traços até ininteligíveis para nós, mas que querem dizer, e esse é o fundamental do fenômeno, que ali existe uma inteligência que está se manifestando, que está dando notícias da sua presença, uma inteligência extracorpórea, referendando o fenômeno da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Podemos até, em algumas pesquisas, pode ser até rigoroso, colocar, por exemplo, essa folha de papel dentro de uma gaveta, fechar a chave dentro de um copo, fechar com segredo, e depois, no final, ver o que está escrito lá. Kardec comenta que muita gente pensava que no início, né, dessas pesquisas era preciso, por exemplo, colocar um lápis do lado da folha, né? E isso tinha uma certa lógica a princípio, porque assim como os espíritos envolvem uma mesa, por exemplo, né, dando a ela uma vida fictícia que faz com que ela flutue no ar, com que ela se levante, com que ela responda a perguntas, por que eles não podiam também dar uma vida fictícia, envolvendo o lápis num fluido específico, para que o lápis escrevesse no papel sem a mão do médico, sem que estivesse na mão de quem quer que seja? Então eles pensavam e deixavam o lápis. Mas eles perceberam que isso não acontecia. O lápis ficava quietinho e as coisas apareciam escritas depois do papel e retiraram o lápis. Né? E aí continuou acontecendo. Né? A matéria que produzia a tinta, vamos dizer assim, o material que era impresso no papel, continuou. Então não era tirado do lápis e nem o lápis se movimentava escrevendo no papel. Né? Então, a partir daí, fica a grande questão. Né? E esse, na realidade, é o grande mote desse estudo de Kardec, para que a gente possa entender como isso funciona, entendendo que o fenômeno é legítimo, é possível, entendendo que ele pode ser até fraudado, entendendo a necessidade da presença de um médium de efeito espírito que possui fluidos especiais que proporcionam ao espírito a possibilidade de produzir esses fenômenos, entendendo essas questões, precisávamos agora entender o quê? Né? Precisávamos entender de onde vem o material, a matéria, que se transforma naquilo que é colocado ali no papel, impresso no papel, para que os nossos sentidos físicos possam ver, possam perceber e possam ter a notícia de que um espírito fora da matéria, que um ser extracorpóreo está se comunicando conosco. De onde vem isso? Essa é a grande questão, essa pergunta de $1 milhão. E essa pergunta, na realidade, ela vai ser respondida por São Luís no capítulo 7, no capítulo 8, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, que é para o no capítulo 8, nos itens 127 e 128, Kardec questiona São Luís sobre esse tipo de fenômeno. Não especificamente sobre a escrita direta e sobre a voz direta, mas sobre um outro fenômeno que é descrito pelo codificador no capítulo 6º, né? No capítulo 7º, aliás, no capítulo 7º, no item 116, e que já foi estudado aqui. Inclusive, se não me engano, fui eu que estudei esse item, ou eu estudei a parte das respostas de São Luís. Essas respostas de São Luís, lá do item 8º, do capítulo 8º do Livro dos Médiuns, dos itens 127 a 128, essas respostas, elas foram motivadas por essa situação
que Kardec narra no capítulo 7, no item 116, que é o caso do senhor da tabaqueira. O que é a questão do senhor da tabaqueira? Precisa a gente voltar lá para a gente entender o que a gente está estudando agora, tá? Eu peço a vocês um pouco de paciência, porque eu vou repetir alguma coisa que vocês já ouviram. O que é o caso do senhor da tabaqueira? Um senhor era muito... Um senhor e uma senhora, eles eram amigos, eles se conheciam. E essa senhora ficou muito doente e não estava mais saindo de casa, e este senhor da tabaqueira não encontrava mais essa senhora. Então, o que aconteceu? À noite, né, esse senhor fez uma visita, ele não era um espírito desencarnado, ele estava encarnado. Ele fez uma visita espírita àquela senhora. E aquela senhora, deitada, estava doente, percebeu a presença daquele senhor sentado numa cadeira ao lado da sua cama. E esse senhor portava uma tabaqueira que ele pegava de vez em quando, né, ele pegava um pouquinho de rapé da tabaqueira e colocava no nariz. Então ela reconheceu que era ele, sabia que era ele, sabia que ele estava ali fazendo uma visita espírita a ela, que ele não estava ali fisicamente, ele estava ali em espírito. Né? Enfim, então o fenômeno se deu. E por que ele usava a tabaqueira? Porque a tabaqueira era uma forma da senhora identificá-la, saber quem ele era, porque ele usava uma tabaqueira no seu dia a dia. Né? Então, a grande questão que Kardec faz para São Luís, propõe para São Luís, é o seguinte, baseado nesse fenômeno da visita espírita do Senhor, da tabaqueira, a esta senhora amiga dele doente. O Kardec pergunta a São Luís, de onde vem aquela tabaqueira? O que é aquela tabaqueira? Aquela tabaqueira que ele apresenta ali como espírito, na visita que fez a senhora, é a mesma tabaqueira que ele usa no seu dia a dia, na sua vida de relação, quando ele está lidando com as pessoas, quando ele está acordado, quando ele está no corpo físico, né? Naquele momento da visita, ele tinha se afastado um pouquinho do corpo físico e tinha aparecido perispiritualmente para a senhora. A tabaqueira é a mesma? Então, Luís diz que não. E aquela tabaqueira que ele apresenta ali na aparição não é aquela que ele usa no dia a dia. Aquela tabaqueira que ele apresenta ali, ela tem a aparência da tabaqueira que ele usa no dia a dia. E São Luís adverte, esse termo aparência não significa dizer que aquela tabaqueira que ele estava usando ali durante a visita, que ela não existisse, ela existe, mas ela é a aparência daquela, ela é parecida com aquela, mas não é aquela. Por quê? Porque aquela que ele usa no dia a dia está lá no quarto dele, provavelmente. Ele não trouxe ela para o quarto da senhora. Ele trouxe uma tabaqueira que ele construiu e que tem a aparência daquela. E como ele construiu essa tabaqueira? Assim como ele constrói a roupa que ele se apresenta para ela, porque ele estava vestido, evidentemente. Porque se ele não tivesse vestido, essa visita espírita seria escandalosa, seria escandalosa. Como ele produz a tabaqueira? Como ele produz a roupa que ele está vestido? Em última instância, como o espírito produz o material que vai servir como tinta, vamos dizer assim, para imprimir os caracteres no papel. E a resposta de São Luís é: ele tira do elemento material primordial, ele tira esse material da matéria primitiva, do fluido cósmico. Então, o Espírito retira da matéria primordial, da matéria primitiva, da matéria mais simples que existe na criação, que é o fluido cósmico, ele retira matéria dali e produz essa matéria, produz a caixinha, a tabaqueira, a caixinha de rapé, produz a tinta que vai ser colocada no papel. Como ele faz isso? Por exercício da sua vontade, por decisão sua, usando a sua vontade. Ele utiliza matéria primordial, matéria primitiva, fluido cósmico, manipula esse fluido cósmico, provavelmente mistura os seus próprios fluidos espirituais, mistura com os fluidos do ambiente, né? Do planeta, do ambiente onde ele está, provavelmente até pode ter utilizado fluidos da própria senhora, que talvez fosse uma média de efeitos físicos, mistura esses fluidos, manipula esses fluidos e produz a tabaqueira. Da mesma maneira, ele manipula esses fluidos e produz a matéria que vai ser impressa na folha de papel como se fosse uma tinta. Então, é assim que funciona
um fenômeno do fluido cósmico, é da matéria primitiva primordial, que ele tira os elementos para produzir. Então, aquela caixinha de rapé, a tabaqueira, não era a tabaqueira material que ele usava no dia a dia, era uma matéria produzida com um fluido primordial, fluido material primordial. Assim, quando ele terminou a visita àquela senhora, que ele voltou para o corpo físico, a tabaqueira deixou de existir, desapareceu. Por ato da sua vontade também. A tabaqueira não era mais importante, não precisava mais da tabaqueira. Então, ele desfez a tabaqueira da mesma maneira que ele produziu a tabaqueira, por efeito da vontade dele. No caso da escrita direta, tem uma coisa interessante que o codificador adverte, é que a escrita, diferentemente da tabaqueira, que teve uma vida curta, né, o tempo da aparição, o tempo que ela foi útil, a vida curta dela foi o tempo que ela foi útil para dar notícia da presença do Senhor lá no quarto da sua amiga. Já a tinta, ela tem uma vida mais longa, ela fica mais tempo. Por quê? Porque é útil que ela fique mais tempo, porque as pessoas estão em contato com aquilo que está escrito ali, ou com aquilo que foi desenhado, ou com aquelas caracteres que ali apareçam. Para quê? Para que as pessoas tenham notícia da comunidade dos espíritos, com o mundo material, com o mundo físico. Da mesma maneira, acontece em relação à pneumatofonia, à voz direta. Vamos ver o que Kardec diz aqui. Só rapidinho, como Kardec define, né, essa questão da pneumatofonia, para nós ficarmos com a palavra do codificador. Diz assim: dado que podem produzir ruídos e pancadas os espíritos, ou seja, os espíritos podem produzir ruídos, pancadas. Vamos lembrar lá das irmãs Fox, lá na Inglaterra, em que o espírito, chamado espírito batedor, que produzia sons na parede, e as meninas começaram a conversar com ele pela linguagem das batidas, né, pela linguagem sonora. Então, uma batida era assim, duas batidas era não, e elas foram questionando, e acabaram descobrindo que era o espírito de um mercador que tinha sido assassinado muito tempo atrás, pelos ex-proprietários daquela casa onde ele morava. Aquele homem tinha sido assassinado pelos ex-proprietários da casa e tinha sido emparedado lá na casa. Então, eles descobriram, eles conseguiram levantar para descobrir por causa das batidas. Então, como os espíritos, né, dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer-se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. É isso, na realidade. Assim como os espíritos podem produzir esses sons das pancadas, como aconteceu lá também mais forte, eles podem produzir, também se podem produzir pancadas, toque-toque, enfim, eles podem produzir sons que imitem a voz humana para passarem uma mensagem mais compreensível, de mais fácil compreensão. E eles fazem isso como? Eles fazem isso também, os espíritos fazem por exercício da sua vontade e manipulando o fluido elementar, o fluido material mais primordial, né? Misturando esses fluidos com os fluidos do médio de efeitos físicos, com os fluidos do ambiente, e eles produzem, a partir desses fluidos, esses sons que imitam a voz humana, sem que ninguém esteja falando, sem que precisar usar o aparelho fonador do médium, como acontece na psicofonia. Então, o princípio é o mesmo. O fenômeno se dá da mesma forma, da mesma maneira. E Kardec alerta o seguinte: gente, não vamos ficar pensando que qualquer coisa é fenômeno de psicofonia, qualquer barulho, ou melhor, de pneumatofonia, de voz, qualquer barulho. Não, vamos investigar, vamos ver se pode não ser. Né? E Kardec, inclusive, diz assim: a gente precisa desmistificar aquele negócio de que o zumbido, quando os nossos ouvidos estão zumbidos, é porque algum espírito está falando com a gente, ou alguém está falando com a gente em algum lugar. Na realidade, a gente diz: olha só, esses zumbidos no ouvido são questões físicas, são questões biológicas. Eles só faltam dizer assim: olha, se você tiver com um zumbido no ouvido,
vai no médico, né? Não vai ficar pensando que é espírito, está tentando se comunicar, ou que alguém está tentando falar com você e o seu ouvido está zumbido, não. Isso não tem nada a ver. Vai no médico, faz os exames, investiga para ver o que é esse zumbido. Então, é uma questão biológica, uma questão física do zumbido. Não tem nada a ver com manifestação de espírito, né? Diz assim ainda Kardec, eu vou ficar com a palavra do codificador, que são um pouquinho complicado de explicar, então ele diz assim de forma bem tranquila, porque esse fenômeno da voz direta pode acontecer de duas formas. E ele diz assim, ó, os sons espíritas ou pneumatofônicos, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu tinha que ter dito lá no início, eu esqueci, mas por que pneumatofônicos ou pneumatográficos? Essas palavras elas vêm do grego pneuma. Pneuma quer dizer ar, quer dizer sopro, vento, alma. Então seria a escrita no vento, a escrita no ar, a escrita no sopro, ou a escrita da alma. Assim como pneumatofonia seria a voz no ar, a voz no sopro, a voz no vento, a voz da alma, e não uma voz humana. Entendeu? Então, pneuma é isso. Pneuma é vento, é ar, é sopro, é alma. Então, os sons espíritas, ou pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Ou seja, a criatura, o médium, ele ouve, entre aspas, a voz dentro dele, a voz vem de dentro dele. E não é fenômeno de audiência, não é um fenômeno de audiência em que o médium escuta o espírito falando ao seu ouvido, não. É uma voz interior, ela vem de dentro, e só o médium a percebe, só o médium a identifica. Tá? Essa é uma forma. E aí, quando acontece dessa maneira, quem está em volta, quem está no ambiente, não vai perceber. Não vai ouvir, não vai sentir. Só o médico vai perceber. Então, assim, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. E outras vezes, esse fenômeno acontece exteriormente à organização física do médico. Ela é exatamente no pneuma, ela é exatamente no ar, né? no sopro, no vento. Né? Ela surge no ambiente. Todos que estão no ambiente vão ouvir aquele som. Ela pode ser um espolcar, pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Né? E, inclusive, pode ser até que se consiga fazer um diálogo, instituir um diálogo com essa voz e obter delas respostas. Né? Então, meus irmãos, esses fenômenos eles são muito interessantes porque eles dão respaldo, eles comprovam a imortalidade da alma e a possibilidade que os espíritos têm de se comunicar com a matéria, apesar de não terem mais o corpo físico, apesar de já terem sido atingidos pelo fenômeno da morte. Então, eles têm essa função, uma função importante, desde que se aparta as possibilidades de fraude, para evitar esse tipo de coisa, para não... pode ser uma tentativa de desmoralização de uma coisa que é real, verdadeira e que acontece. Então, eles podem sensibilizar as almas das criaturas para a imortalidade da alma, para nos dizer, para tirar o pensamento da humanidade dos círculos estreitos da matéria e nos dizer que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. E sobrevivendo à morte do corpo físico, nós mantemos a nossa individualidade, a nossa bagagem moral, a nossa bagagem espiritual e podemos nos identificar dessa forma e podemos nos comunicar com o mundo físico. E mais importante ainda, que sobrevivendo à morte do corpo, mantendo a nossa individualidade, a nossa bagagem moral e espiritual, nós continuamos sendo
responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos, de bom e de mal, ao longo da nossa existência. E que isso que nós fizemos, e que tudo aquilo que nós realizamos, produzimos no relacionamento com as pessoas, na vida material, durante encarnar, tudo isso vai repercutir no nosso futuro, seja o nosso futuro da vida espiritual, seja o nosso futuro de uma reencarnação mais para frente, numa próxima reencarnação. Assim como tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é resultado daquilo que nós criamos em encarnações passadas, em vidas passadas. E isso é fundamental, meus irmãos. Eu costumo dizer, eu estou repetindo com vocês, peço até desculpas a vocês, mas eu costumo dizer, enquanto a humanidade não estiver plenamente convencida, suficientemente convencida dessa verdade da lei natural, da sobrevivência da alma, à morte do corpo físico e dos renascimentos sucessivos, a humanidade não vai se modificar. Enquanto isso não acontecer, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e olha ainda, as nossas ações serão sempre inspiradas, estarão sempre sobre a égide do orgulho, da vaidade, da prepotência, do interesse individual, do interesse particular. Porque se nós não temos esse convencimento, se nós achamos que ao final dessa vida física o que nos espera é um nada, vai valer para nós aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro para mim e para os meus. Né? E eu não vou me importar com as outras pessoas. Mas se eu começar a conceber, peraí, rapaz, esse negócio pode ser da pessoa, eu morro, mas não morro, continuo vivo, continuo dono das coisas que eu fiz, as coisas que eu fiz, boas ou ruins, continuam repercutindo em mim, eu carrego isso comigo. Eu tenho que pensar melhor no que eu estou fazendo ao longo da minha vida. Eu tenho que pensar melhor em como eu estou tratando as pessoas. Se eu conceber, por exemplo, eu posso reencarnar numa próxima encarnação como mulher, por exemplo. Será que eu vou gostar de ser tratado como mulher? Como eu trato hoje a minha esposa, como eu trato hoje as mulheres que convivem comigo? Então as pessoas começam a pensar um pouco mais sobre isso. E enquanto as pessoas não estiverem convencidas dessa verdade, o preconceito não deixará de existir no mundo. As pessoas vão continuar sendo preconceituosas. Mas se elas fizerem assim, eu hoje estou aqui no corpo branco, eu posso nascer no corpo negro, eu posso nascer na África. Eu hoje moro na Avenida Atlântica, né? Eu moro na Delfim Moreira, mas eu posso nascer ali no Complexo do Alemão, né? Eu posso nascer lá no Alto do Morro, numa próxima encarnação, num casebre, em situação difícil, sem ter acesso à escola, sem ter acesso à saúde, sem ter acesso a uma alimentação saudável. Né? Então, já pensou se os nossos políticos, por exemplo, pensassem isso? Se eles tivessem certeza da imortalidade da alma, e se eles tivessem certeza das vidas sucessivas, de que eles teriam que voltar ao mundo físico, num outro corpo, numa outra vida, será que eles deixariam as pessoas passarem fome? Será que eles deixariam as pessoas ficarem sem saúde, sem estudo, morando em lugares insalubres? Me parece que não. Eu acho que eles iam cuidar melhor dessas pessoas. Porque eles cuidando melhor dessas pessoas, evitando, por exemplo, que as pessoas vivam na favela, ou que as pessoas fiquem na ignorância sem poder estudar, ou que as pessoas morram precocemente, ou fiquem doentes por não terem acesso à saúde, porque eles cuidando disso, cuidando para que essas pessoas hoje não tenham, não passem por isso, na realidade eles estariam cuidando do seu futuro, do futuro deles mesmos. Porque futuramente eles podem vir a reencarnar, não na Virassol, mas lá, em cima do morro, numa favela, né, numa comunidade, como se costuma dizer. Então, meus irmãos, esses fenômenos eles têm essa importância. E nós, espíritas, temos essa responsabilidade de fazer, porque nós temos os mecanismos, nós temos os códigos que nos ensinam e que nos mostram que essas coisas são verdadeiras e como nós podemos fazer para que isso possa produzir benefícios para outrem. Né? Os centros espíritas, até onde eu conheço, de uma certa forma, abandonaram um pouco esse tipo de pesquisa sobre os fenômenos de efeitos físicos. Mas por que isso? Será que Kardec proibiu que se produzisse esses fenômenos, que se estudasse esses fenômenos? Será que isso ficou guardado lá só na época da codificação e não serve para mais nada? Não serve, sim. Serve para isso, para sensibilizar essas consciências. E quem é que
tem a competência para fazer isso? Somos nós, espíritas, que estudamos isso de forma séria, lógica, racional e científica, dentro da ciência espírita. E que podemos apresentar isso para as pessoas, não para fazer proselitismo, para transformá-las em espíritas, não, mas para alertá-las que, além do mundo físico, além das aparências físicas, existe alguma coisa muito maior, muito mais importante, e que diz respeito a cada um de nós no nosso processo evolutivo. Eu, no outro dia, só precisava, estava conversando com um rapaz e apresentando a ele um vídeo, um jovem, apresentando ele um vídeo que eu recebi de um colega do Jefferson, Marcos, sobre uma gravação que um pai fez no quarto das filhas, porque as filhas reclamavam que não estavam dormindo, tinha alguém no quarto e pedia que elas dormissem. Ele botou uma câmera e gravou durante algum tempo. Depois ele foi ver o filme e ele se surpreendeu, porque aparecia, numa das gravações, aparecia um espectro, aparecia um fantasma, um espírito que circulava ali no meio do quarto das crianças, entre as camas das crianças. E eu estava falando sobre ele, como era extraordinário esse programa, como era interessante. Nos Estados Unidos, as pessoas não lidam muito com isso. Talvez nem conheçam o doutrina espírita, e foi gravado. Né? E por que isso foi gravado? Por que isso foi gravado? Para que isso tivesse repercussão, para que chegasse a outras pessoas e as pessoas se alertassem, peraí, tem alguma coisa além de tudo isso aqui. Né? E aí esse jovem me questionou, fez um questionamento interessante. Ele disse assim, mas caramba, você é espírita. Você conhece tudo isso, você já está convencido, você não tem mais dúvida de que a vida continua, você não tem mais dúvida da imortalidade da alma, você não tem dúvida que o espírito se comigo, você não tem dúvida sobre a reencarnação, por que você continua falando sobre isso? Você não precisa mais disso para se convencer. A pergunta é interessante, mas a resposta pode ser melhor ainda. A resposta é, será que a doutrina espírita veio só para mim? Só para convencer a mim? Só para que eu tivesse a minha fé fortalecida e eu pudesse conhecer isso? E eu conhecendo isso, eu não preciso passar isso adiante? Eu conhecendo isso, eu deixo isso ficar aqui comigo, né, enclausurado em mim? Então, tá bom. Eu já conheço, já sei de tudo isso. Para que eu vou falar sobre isso? Eu vou cuidar de outras coisas, eu vou cuidar de outros aspectos doutrinários, tudo também é válido. Mas eu vou ficar com isso só para mim? Será que isso não precisa chegar a outras consciências que, como eu, antes disso, eram impenetráveis ou eram céticas a respeito dessas coisas? Né? Então, essa postura, né, de, eu sou espírita, já estou convencido disso, não preciso mais saber disso, é egoísta também, é um pouco farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E nós, espíritas, temos a competência para fazer isso. E é por isso que esses fenômenos existem. E é por isso que eles precisam continuar a ser estudados, a serem desvendados e a serem produzidos, para que essas almas ainda empedernidas se convençam e comecem a pensar melhor sobre como estão lidando uns com os outros e como estão lidando com a população em geral. Era isso que eu tinha para esse momento. Agradeço muito a atenção. Peço desculpas se me estendi demais. Peço que vocês tenham paciência. E peço que muitas pessoas vejam esse vídeo, não por minha causa, porque não é por isso. É muito, muito simples até tudo que eu faço, com muita dificuldade, e com muito empenho, com muita dificuldade. Mas eu espero que isso seja visto por muitas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de entrar em contato com esse conhecimento.